naquilo que nós temos que falar. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, do verso 28 em diante. Lucas 17, verso 28, para ser exato, 29 e 30, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Versículo 30: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Para poder corroborar com esse texto, Gênesis capítulo 19, verso 17 em diante. Gênesis capítulo 19, do verso 17 em diante. Também, agora 2 versículos. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para não perecer, ou para que não pereças. E o versículo 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu-se numa estátua de sal. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar por você. É um momento que vamos pedir que Deus abra o coração. Eu sei que às vezes o coração fica um pouco agitado. Eu tenho na minha convicção que Deus, Ele é que acalma o coração. Deus, Ele que te conforta e fala com você. Não vai ser o pastor que vai trazer aqui uma pregação que Ele preparou, mas a minha certeza é que o Espírito Santo vai falar do teu coração. Pai de amor, quero te agradecer por essa noite, louvar o teu nome, Senhor, pedir: Espírito Santo, fale conosco. Nós entramos por essa porta, nós te adoramos, nós ofertamos, nós rendemos graças ao Senhor, e agora pedimos, ó Deus, mais uma vez, fale conosco. Ó Deus, eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, totalmente dependente da sua graça, dependente do Senhor. E eu me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua, e que o teu Espírito Santo venha atuar no nosso meio, em nome de Jesus, porque é Ele que convence, é Ele que direciona. Então, Pai, fique à vontade, fale aos nossos corações, é o que eu te peço, e sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje existe uma banalização sobre a vida cristã, isso por causa de muitos maus exemplos. Hoje nós temos pessoas que olham para a igreja e já no nível de comparação daquilo que se fala, se diz, e pelos escândalos que foram ao longo dos anos aparecendo, parece que a igreja se tornou para alguns um lugar muito ruim. Parece que a igreja se tornou um lugar onde o pastor ele está ali para arrancar dinheiro dos fiéis. E eu confesso a você que, pelos maus testemunhos, por tanta coisa que aconteceu, essa percepção, ela tem um fundo de coerência. Mas eu confesso a você que por estar no meio, servindo ao Senhor muitos anos, eu vi muitas coisas maravilhosas também. Eu vi pessoas caindo, eu vi homens errando, eu errei muito. Mas a proposta do Evangelho, ela é bem simples. É fazer com que você tenha a consciência de que é uma convicção. E a proposta é que você continue, independentemente de olhar para trás. Então, crucialmente, são 2 desafios na vida cristã. O primeiro é você tomar a decisão, você decidir a sua vida rumo a esse Evangelho, a essa proposta nova de vida. E a segunda é você continuar. O difícil é a continuidade. Aqui nós temos pessoas que têm muito tempo de Evangelho, e algumas vezes a vontade realmente de sair, de viver a vida, de ter uma nova realidade da vida. Mas a proposta
do Evangelho, ela é puramente para o crescimento da vida do homem no todo. Nós falamos pela manhã aqui sobre a proposta do Evangelho que nos ensina a amar os nossos, o marido a amar a esposa ser amada pelo marido, o filho honrar o pai. Essa é a proposta do Evangelho. É um Evangelho que fala o seguinte: você precisa educar o seu filho, não na igreja, mas educar o seu filho para ter bom caráter. Provérbios, lá em o próprio Salomão vai falar sobre isso. Nós falamos de manhã também: entrega o teu caminho ao Senhor, perdão, né? Oh Jesus, ensina o menino no caminho que deve andar. A cabeça estou de férias, amém, irmãos? Estou de férias, eu estou, né? Pela graça. Eu vim hoje porque é uma coisa maravilhosa. Mas ensina o menino, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando fala sobre isso, fala sobre o caráter, pagar o que deve, fala sobre não mexer nada dos outros, fala sobre caráter da vida mesmo. E isso que nós ensinamos, foi isso que eu aprendi crescendo nessa proposta do Evangelho. Eu quero fazer um adendo rapidinho para fazer uma observação. Como eu estou feliz hoje, né? Minha filha hoje faz 18 anos, hoje, amém? 18 anos de idade. Cadê minha filha? Cadê ela? Está lá em cima, amém? Daqui a pouco o papai vai orar por você, tá bom? 18 anos de idade hoje. E eu vejo o que eu aprendi, o que eu ensinei dentro dessa proposta. Mas a coisa mais difícil é não olhar para trás. A coisa mais difícil é você entender que a proposta não é só as suas pernas. Porque às vezes as pessoas estão com as pernas na direção certa, mas o coração não está. E esse é o grande problema. O texto que nós lemos aqui é o texto que trata sobre Ló e Abraão. Abraão tio, Ló sobrinho. E eles foram viver em terras diferentes. E eles cresceram muito. A primeira observação é que Ló, ele é sobrinho de Abraão e sai com Abraão. O texto vai dizer que eles prosperaram, eles enriqueceram. E eu fico maravilhado porque Ló me mostra que com quem eu ando vai definir muito a minha vida. Ele decide andar com o seu tio, e quando ele anda com o seu tio, a sua vida é o que? É prosperar. Por isso que as companhias, as amizades, ela define em si o nosso futuro. Define sim e muito a nossa vida. Já dizia a minha avó, e depois, subsequente, a minha própria mãe, dizendo: que se mistura com porco, farelo come. Eu vi muito isso na minha vida. Eu tive uma pausa do Evangelho dos meus 14 aos meus 19 anos ali, 18, 19 anos, que a minha mãe sempre repetia isso. Minha mãe tem um bar, eu estava uma vez debaixo do bar com os amigos, e esses amigos, né, tinha uns meio que estava na vida errada, e aí minha mãe falou assim, minha mãe nunca tinha falado comigo daquele jeito, ela falou: Luciano, sobe agora. Eu falei: poxa, fala comigo assim? Minha mãe nunca falou comigo assim. Minha mãe sempre, né, me chamava de educação, ou quando eu era mais novo ela assobiava, eu sempre fui muito obediente, e eu subi triste, meio chateado pela forma que ela falou comigo. Eu subi, uma hora depois, uns homens encapuzados mataram 2 daqueles que estavam ali comigo. Eu fiquei, essa pausa que eu dei do Evangelho, né, que eu estava falando para vocês que eu dei, minha mãe sabia que com quem eu andava ia definir muito a minha vida e o meu futuro. E Ló decidiu andar com Abraão. Ló decidiu andar com o seu tio. O texto vai ser muito enfático em dizer que ele foi abençoado, porque associações definem a nossa vida assim. Nós precisamos olhar com quem nós andamos, com a proposta de vida das pessoas que nós vamos andar. Ló tem essa decisão e vai andar, mas chega um tempo que eles precisam se separar. A prosperidade é tão grande, o rebanho cresce, a riqueza cresce, eles precisam se separar. Você que nunca viu a história, o próprio Abraão vai propor isso: chegou o tempo, nós precisamos nos separar, porque já não dá mais para andar junto. O texto vai dizer que havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, para preservar aquilo que é mais importante, que chama-se amizade e respeito, ele fala: nós precisamos nos separar. Porque às vezes nós temos que se separar de coisas, de pessoas, para preservar aquilo que é bom ainda. Para você ver como o Evangelho ensina a gente a viver a vida. E eles decidem se separar. Eles sabem que poderia ter uma possível crise no relacionamento. Ele fala assim: que essa crise que está entre nossos pastores não chegue em nós. Nós decidimos sair.
nós cumprimos desafios, nós fomos abençoados, e agora chega o tempo de nós nos separarmos. E mesmo ele sendo mais velho, sendo que poderia escolher o que fazer, ele olha para o seu sobrinho Ló e fala o seguinte: escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, ele olha as campinas verdes, o texto vai dizer que ele olha as campinas verdes, e do outro lado o deserto, e fala assim: para cá que eu vou. Eu quero as campinas verdes. Essa é a minha decisão. E Abraão, tudo bem. Essa é a sua escolha, você pode ir. Abraão vai para o outro lado, porque quem tem Deus na vida não fica arrumando problema com qualquer coisa. Aprenda isso no coração. Quem tem Deus na vida, quem sabe o que é, para quem não ainda de alguma forma ele se definiu bem em quem ele é em Deus, ele não briga por pouca coisa. Tem gente que briga tanto por pouca coisa que fica achando pelo em ovo. Tanto problema que a pessoa arruma, né? E Abraão fala o seguinte: não, se você vai para lá, eu vou para cá, não tem problema, você escolheu. E onde ele vai parar? Em Sodoma e Gomorra. Embora as campinas tenham chamado a atenção, embora tenha uma terra boa, nem toda terra, não adianta você estar numa terra boa com pessoas ruins. E a Bíblia vai ser enfática em dizer isso. As pessoas de Sodoma e Gomorra eram pessoas ruins. E nem sempre aquilo que parece bom para a gente é o lugar que nós devemos estar. Nem sempre aquilo que aparentemente vai trazer benefícios à nossa vida é o lugar bom para a gente estar. Eu gosto de falar, hoje temos visitantes, eu gosto de falar sobre algumas questões até pessoais. Eu não prego assim, eu gosto de falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Mas chegou um tempo na vida que eu fui trabalhar na Barra da Tijuca. E aí eu fui no emprego, né? E é um emprego muito bom. Eu falei: poxa, agora, né? Eu vou, beleza. E eu fui no primeiro dia da empresa. E eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer, naquilo que eu trabalhava. E quando foi mais tarde, vieram com uma OS para eu assinar. Só que a OS tinha muita coisa que eu não tinha feito. Eu falei assim: não, isso aqui eu não fiz. De tudo isso, isso aqui não está errado. O carro é certo, mas o trabalho, o que está no computador, não é isso. E aí o gerente falou assim: mas calma aí, rapaz, aqui é assim mesmo. A sua comissão vai engordar. Na mesma hora, sem olhar para trás, com família pequena e ficando desempregado, eu peguei a mochila e falei: vou embora, que não é o meu lugar. Porque não adianta o lugar ser bom e ter pessoas ruins. É exatamente onde Ló vai estar. Ele vai estar num lugar muito bom com pessoas ruins. E Deus, por amor a Abraão, fala o seguinte: eu vou tirar Ló de lá. Ele vai tirar Ló de lá. E Ló, eles hesitam em algum momento. O texto vai dizer que os anjos que foram ali falar com eles, uma cidade tão cruel, para você ter ideia que eles queriam ter relações com aqueles anjos. Uma cidade estava perdida, é tipo aquela cidade de Nínive, aquele povo cruel demais. E Deus fala assim: não, você não pode ficar no meio desse povo. Decide tirar eles lá do meio. E Ló vem. A história é muito conhecida, mas você nunca ouviu a história. Eu estou detalhando algumas coisinhas simples para você entender onde eu quero chegar. Os anjos, porque a família hesita, pega pelas mãos dos familiares, Ló, esposa, filhas, e fala assim: vocês não podem hesitar, tem que sair daqui agora. Porque se tem uma coisa que o homem não pode fazer, é adiar o juízo de Deus. Não existe vontade humana, não existe palavras que podemos falar para Deus que venha adiar o juízo de Deus. O juízo estava ali e ele ia acontecer. Pegaram pela mão e vieram com Ló e a sua família. A coisa mais interessante é que essa mulher, por um momento, ela decide olhar para trás. A Bíblia foi enfática. A ordem, ela foi direta, falando o seguinte: você não pode olhar para trás. Gênesis 19, versículo 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem para toda a campina, foge o monte, para que não pereça. A palavra ali foi direta. Foi falando o seguinte: você tem que sair, deixar tudo que você construiu, tudo aquilo que parece que é o sentido da sua vida, para que você possa ser salvo. E isso é conflitante demais. Isso é muito parecido com o Evangelho. Porque o Evangelho é você abandonar tudo que você pensa que é certo. O Evangelho é você achar que aquilo que é mais importante para você, agora ele chega com uma proposta dizendo o seguinte: agora o mais importante para você vai ser Jesus.
Ele vai vir antes de tudo. Quando nós entendemos isso, a vida fica muito mais leve. Porque o casamento que eu tenho, não é o casamento que eu coloco na mão de Deus, porque Ele está em primeiro lugar. Os filhos que eu tenho não são meus filhos, foi Deus que me emprestou e eu cuido com muito amor, porque eu sou mordomo nessa terra. A proposta é você olhar, é o seguinte: tudo que vocês construíram, vocês precisam deixar para lá e viver uma nova vida, porque as coisas são boas, o lugar é bom, mas só que eu me desagrado daquilo que as pessoas fazem. Deus tem uma proposta nova para essa família, mas a mulher de Ló decide que as pernas podem ir para uma direção, mas o coração ficou lá. Eu não sei o que essa mulher sentiu, porque as coisas mais importantes da vida estavam ali, com a família. As filhas estavam ali, o marido estava ali. Talvez o marido nem é tanto importante assim, né? Mas as filhas estavam ali. E eu fico perguntando, por que essa mulher decide olhar para trás? Porque ela vai desobedecer a ordem de Deus? Porque o preço da desobediência é realmente a morte. Quando nós desobedecemos a Deus, o rumo é um abismo puxar outro abismo. E aquela mulher sentindo saudade de alguma coisa, porque nós somos seres humanos, nós sentimos saudade de algumas coisas. Às vezes nós não entregamos a vida a Jesus porque nós achamos que vamos sentir falta e saudade daquilo que fazemos hoje. Porque nós colocamos o Evangelho no patamar de privação. Entenda você, o Evangelho não é privação. O Evangelho é direção, é libertação. Não foi difícil para que eu falasse o seguinte: eu não vou beber mais. Não foi difícil para mim. Ninguém falou assim: você não pode beber mais, Luciano, para você seguir agora o caminho, voltar ao caminho de Jesus. Ninguém me disse isso. A palavra que eu ouvi do meu pastor foi o seguinte: abrace Jesus, tenha essa nova vida, tenha experiências com Deus. É um processo e você vai vencer. E as coisas foram acontecendo. Enquanto eu caminhava rumo ao alvo, à direção, aquilo que Deus me propôs a viver, eu não senti saudade de mais nada. Então o Evangelho não é privação, o Evangelho é libertação. Nós não somos aprisionados. Aquilo que o mundo fala assim: mas você não fica triste porque você não me bebe? Irmãos, a minha felicidade está na minha sobriedade. A minha sobriedade é o que me mantém o quê? Digno, feliz. Esse cara de pau mesmo que briga com vocês depois do culto, que abraça vocês, que beija vocês, isso é sobriedade. Eu não preciso de uma bebida para ser feliz. Eu entendi que eu fui liberto. Eu senti que eu encontrei a liberdade. Mas é difícil demais não olhar para trás. A mulher de Ló, ela está indo adiante, mas o coração fica lá. Não tem como você viver uma vida em Cristo se você caminhar para a igreja, vir ao culto, se você de repente falar: eu preciso ouvir uma palavra bonita, alguma coisa que vai me dar uma nova direção, se o seu coração não estiver junto. O coração precisa estar junto. Aquilo que você sente precisa estar diante de Deus de verdade. Você pode enganar quem for. Eu enganava quem eu queria enganar, mas a Deus eu nunca enganei. E por isso eu precisei falar o seguinte: as minhas pernas precisam ir na mesma direção do meu coração. Essa mulher, ela olha para trás e chega a Jesus, anos depois, traz a lembrança falando sobre o reino de Deus. Ele começa no capítulo 17 falando sobre tropeços. Depois ele fala, tem os 10 leprosos que é curado. E ele começa a falar sobre o reino de Deus. E no reino de Deus ele traz a lembrança do próprio Noé. E foi assim nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, até que um dia que Noé entrou na arca e todos foram destruídos. Logo em seguida ele entra falando sobre Ló. E o interessante é que no versículo 30, no versículo 26, ele fala o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás. Só que no capítulo 17 de Lucas, verso 32, fala o seguinte: lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. É Jesus falando o seguinte: vamos lembrar agora, anos depois, sobre uma mulher que decidiu olhar para trás. Sobre uma mulher que as pernas foram numa direção, mas o coração ficou lá atrás. Eu não sei se ela sentia de repente falta da sua possível cama maravilhosa. Poderia pensar: onde eu vou dormir agora? Aquela cama é minha cama de anos. Eu não sei você, mas a minha cama tem o meu formato certinho. A minha cama, ela, até porque a esposa, ela ocupa a cama toda, irmão. Não sei como é que é. Ela faz questão de deitar no meio e abrir os braços ainda. Eu não sei o que.
Eu acho que é muito amor, não é não? Eu vou filmar e vou botar no povo ver. Não é possível, né? Eu olho assim, eu tenho meu lugar certinho. Às vezes quando eu vou dormir fora, eu falo, gente, como eu vou conseguir dormir? Eu fiz uma viagem no ano passado, foi ano passado, não lembro, foi, né? E eu já cheguei lá olhando para a cama, como é que eu vou dormir? Não tem o meu buraco, não tem, sabe? Ai, como é que vai ser? Eu não sei o que essa mulher sentiu. Se ela sentiu saudade, de repente, do micro-ondas, acabei de comprar novinho, das amizades que eu tinha, que eu falava as besteiras que eu tinha que falar. Só que alguma coisa fez com que essa mulher olhasse para trás. Se tem uma coisa que não nos deixa seguir adiante, são as saudades. As possíveis vezes que nosso coração está na contramão das nossas pernas. Não adianta nós irmos a uma direção se nosso coração não for junto. É por isso que Ele quer o todo. Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele fala assim, não adianta você vir por um sentimento, por uma lágrima que escorre, se o seu coração não estiver aqui. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló, me faz pensar que eu preciso ver aquilo que é necessário. E Deus sempre deixa com a gente o necessário, o que é primordial, o que é mais importante. Quando eu sinto saudade de alguma coisa, geralmente são coisas que não são mais importantes. Se eu tenho algumas saudades das coisas que eu fazia, são coisas que para hoje não é mais importante, porque para mim hoje o mais importante é a presença de Jesus na minha vida. Para mim hoje a coisa mais importante é olhar todos os dias no espelho e falar, Senhor, me ajuda hoje a não errar. Para mim hoje a coisa mais importante é levantar pela manhã, olhar a minha família e falar, Senhor, muito obrigado pela saúde. Para mim hoje a coisa mais importante é eu ficar de pé, abrir os olhos, respirar e falar, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de viver. Para mim a coisa mais importante é eu, no meio das dificuldades, eu sentir o abraço do Espírito Santo e ter a consciência de que as coisas vão melhorar. Ele dizendo, calma, Luciano, você é sanguíneo, você é colérico, mas só, não tem nada a ver sobre você, é sobre mim, e sou eu que vou te consolar, sou eu que vou te direcionar. Isso é para mim a coisa mais importante. Essa mulher, ela olha para trás. Jesus vem dizendo o seguinte, ó, lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Mas pastor, por que lembrar? Porque a mulher de Ló tem tudo a ver conosco. A mulher de Ló, ela tipifica aquela pessoa que até quer, mas a saudade é mais forte. Tem até o desejo de ouvir a voz de Deus, de fazer como os irmãos fizeram aqui, passar pelo batismo, ter novas experiências, passar por uma classe de batismo, entrar num pequeno grupo, ter novos relacionamentos de pessoas que oram com você, de uma igreja que acredita na família assim, na família restaurada, da igreja que acredita nos adolescentes servindo ao Senhor, sendo exemplo de vida, uma igreja que acredita em jovens cheios do Espírito Santo, que são exemplos de vida, dignidade. É isso que a igreja acredita. Mas talvez você fique assim, mas como eu vou deixar isso? O próprio texto vai continuar dizendo o seguinte, ó, para você ter a vida eterna, você tem que perder alguma coisa. Se você quer ter vida, você você vai perdê-la. Eu vou dizer para você a coisa mais feliz da nossa vida, eu sei que é da vida da maioria das pessoas que servem a Jesus aqui é essa. Eu perdi a minha vida para Jesus, que foi o maior ganho da minha história. Ele fala, lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Quando ele fala, lembrai-vos, pois, da mulher de Ló, ele está dizendo, é hora de abandonar. É hora de você romper de vez o que está lá atrás. É momento de que você não pense que você está perdendo, porque não está perdendo. É Deus te levando para um lugar melhor. É Deus te levar para um lugar melhor com pessoas melhores, com um relacionamento que vai mudar a sua maneira de pensar. Eu não ignorar quem está na rua, porque eu amo as pessoas que estão na rua. Eu preciso cumprir o ID. Irmãos, as pessoas que se batizaram aqui, as últimas delas, foram pessoas que foram exemplos. Não foi uma palavra que mexeu no coração, isso é evangelho. Só que para você aceitar essa proposta, eu vou te falar o seguinte, para ser feliz, é só não olhando para trás. Eu preciso olhar para a mulher de Ló e lembrar na minha vida que se eu olho para trás, eu viro pó, eu viro estátua, a minha vida paralisa. As coisas não acontecem mais. A proposta e o propósito do evangelho não vai mais acontecer, porque eu preciso me entregar, me jogar. É Deus dizendo o seguinte, ó, quando eu te tirar desse negócio,
Quando eu falar para você romper com essas situações, é para você romper de verdade. É você romper com a prostituição, é você romper com o adultério, é você romper com os vícios, é você romper com as más companhias, é aceitar a companhia mais preciosa, é a companhia de Jesus, é novidade de vida. Nós não somos perfeitos, mas nós vivemos em novidade de vida. Ele te chama nessa noite. Ele te chama para que você possa romper. E não é sobre juízo, é sobre uma vida diferente. É seguir adiante, sem virar o pescoço. É seguir adiante com a convicção de que para lá está aquilo que Deus determinou para que seja bênção na sua vida. É você, sabe, falar o seguinte: ó, eu vou romper, porque até aqui não me trouxe benefícios. Existe um benefício maior, é exatamente fazer aquilo que Paulo fez em Filipenses capítulo 3, verso 13. Não penso que eu tenha alcançado mais coisa, uma coisa eu faço. Ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que passaram. Eu esqueço das coisas que passaram. Paulo esqueceu da época que ele tinha a respeito do Império Romano. Paulo esqueceu das vezes que olhavam para ele com respeito e davam cartas para ele perseguir. Paulo esqueceu das regalias que ele tinha como fariseu dos fariseus. Paulo deixou tudo para trás e falou o seguinte: ó, agora eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Ele é a minha razão de viver. Porque sabemos que a felicidade, ela é uma procura diária do homem. E muitos têm segredos de felicidade. Eu vou te falar o seguinte: a felicidade não está no sexo, embora seja bom. A felicidade não está nos vícios. Alguns até satisfazem de maneira momentânea. A felicidade está em Jesus. É Ele que faz você querer todos os dias ser pessoa parecida com Ele. E quem foi Jesus? Foi aquele que lembrou: lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Quando ele fala lembrai-vos, pois, da mulher de Ló, que olhou para trás, você olha para Jesus falando sobre isso. É um cara que tem autoridade de fazer. Sabe por quê? Deixou a sua glória, passou pelo que ninguém aqui poderia passar, viveu a proposta de ser envergonhado, de ser caluniado, de apanhar, de subir numa cruz, de morrer por mim e por você, de ir até o final sem olhar para trás, porque a proposta de Jesus em relação a mim e você é a proposta do amor, não tem outra proposta, é o amor dele por mim e por você. E quando ele faz isso, ele não olha para trás, ele tem moral para falar assim, o seguinte: ó, se você quiser, eu te ajudo a seguir adiante sem olhar para trás, a cumprir todo o propósito da vida, que é rumo a uma eternidade. Jesus tem moral para falar o seguinte: ó, se você quiser, eu te ajudo. Se você quiser me dar a oportunidade, você não vai sentir saudade, porque a maior felicidade do ser humano é caminhar com Jesus. E essa é a proposta de Deus para você nessa noite, para você que quer viver essa nova experiência. Hoje, lembrando da mulher de Ló, quando o próprio Jesus fala assim: lembrai-vos dela, não faça igual, faça como Jesus. Eu me lembro, eu não faço igual, e eu cumpro o propósito até o final. Para você que está meio fraco, para você que está hoje querendo se reconciliar, vou te falar uma coisa: você só vai conseguir se o seu coração estiver na direção da sua perna, em obediência, rompendo com aquilo que te afasta de Deus, rompendo com aquilo que te afasta da presença de Deus e da vontade de Deus na sua vida. Só tem esse jeito, não tem outro jeito. E para você que quer de fato entregar sua vida para Jesus, porque é isso que fazemos. Não é você aceitar Jesus, porque eu não aceitei Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele que me aceitou, amém? Foi Ele que me aceitou. Se você quiser entregar a vida a Jesus, a proposta é a seguinte: é você vir com força, é você se propor viver essa novidade de vida, é você falar assim: então eu vou seguir, eu vou viver essas novas experiências, e eu te garanto que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus, Ele não traz sorriso de alegria, Ele traz felicidade, até em momentos de dores e tristeza. Eu quero orar por você. Posso orar por você? Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil tomar uma decisão, eu sei que é difícil não olhar para trás, mas se o Espírito Santo está falando no teu coração, eu te falo, não perde tempo não.
Não perde tempo não. Quando eu me afastei, eu falei assim, vai ser tão difícil voltar agora. No dia que eu entrei, eu falei assim, vai ser hoje, eu não saio mais. Já se fazem 30 anos seguidos que eu não me afasto do caminho do Senhor. Eu não quero me afastar de Jesus. Se Jesus te dá essa oportunidade hoje, se joga, rompa, fique de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer romper. Você que quer estar numa próxima oportunidade ali, ó, confessando diante dos homens, da família, que Ele é o Senhor. É noite de você se entregar a esse Jesus. Vamos orar. Você que é líder de pequeno grupo, já fica já em oração. Vocês pastores, em nome de Jesus, já fica em oração. É o momento que o Espírito Santo ele nos convence. É o momento que o Espírito Santo ele vai falar aos corações. Talvez você não tenha coragem agora de eu vou à frente, eu vou levantar a mão, mas você tem coragem de procurar alguém e falar assim, eu quero. Irmãos, as experiências que eu tive foi depois que o culto acabou. A gente voltar de casa e falar assim, eu quero Jesus. E então a nossa oração ela faz isso. Eu quero orar por você. Você que quer, mas não tem força. O Espírito Santo vai te fortalecer nessa noite em nome de Jesus. Feche os olhos, Pai de amor, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, pela sua bondade, pela sua graça. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pela sua palavra que é viva e eficaz, que nos move, palavra que nos alimenta. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações. Talvez aqueles que entraram por essas portas aqui, talvez como meros espectadores, veio ver um batismo, veio ver alguma coisa, mas encontrou hoje no Senhor, na sua palavra, ó Deus, algo que aqueceu o coração, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Alguma coisa que aqueceu o coração, e nós sabemos que é o teu Espírito Santo. Eu peço, ó Pai, por esses que têm vontade, ó Deus, mas não têm forças, que o Senhor pega, ó Deus, como fez com Ló, como fez com as filhas, até com a mulher que olhou para trás, que pegue pela mão nessa noite em nome de Jesus. E que possam romper, ó Pai, que eles possam tomar a decisão e seguir adiante sem olhar para trás, porque essa é a tua vontade, essa é a tua vontade em nossas vidas, Senhor, que nós possamos olhar para a sua ordem, ó Deus, sem desobediência, ó Deus, com o coração feliz de decisões importantes que tomamos, ó Pai. Aqueles que porventura estão aqui, ó Pai, estão presos aos vícios, o Senhor pode libertá-los. Aqueles que entraram aqui de repente, ó Pai, estão passando uma crise familiar, nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor que é todo poderoso, aquele que pode restaurar, que pode, ó Deus, levantar o abatido, que pode reestruturar, ó Pai, a vida, que pode agir na vida e nos corações, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe cada coração, cada dificuldade, só o Senhor pode fazer. Eu peço ao teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nesse momento trabalhando em cada vida, em cada coração, trazendo a mudança necessária para aqueles que precisam, aqueles que querem se decidir, ó Pai, que se decidam no Senhor, que não seja por emoção, mas que seja por convicção, para a sua honra e para a sua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus.